Eu sou o Landerson Gomes e nesse vídeo nós abordaremos os Class Methods, ou métodos de classe, dando continuidade aí ao curso Programação Orientada a Objetos com Delphi. Vem comigo, vamos para o vídeo. Nós já vimos até aqui que uma classe é definida por seus atributos e seus métodos. Os atributos armazenam aí as características dos objetos dessa classe. E os métodos são responsáveis por definir os comportamentos desses objetos. Entretanto, pode haver um cenário em que você tenha uma situação em que o comportamento seja aplicado a todos os objetos dessa classe. Ou, melhor, que você tenha um comportamento que não se aplique especificamente a uma única instância dessa classe. Meio confuso? Acho que na prática a gente consegue explicar um pouco melhor. Vamos direto para o Delphi aqui, direto para o código, para que a gente possa entender. Vamos criar um novo projeto. Vamos salvar. Vou chamar aqui de aula 13. Criei a pasta de source. Vamos chamar esse aqui de view principal. E o nosso projeto, aula 13. Para que a gente consiga demonstrar, vou criar uma nova unit e vou criar uma classe de conexão. Processo muito comum para qualquer desenvolvedor. Vou vir aqui no projeto, add new unit. Vamos já salvar essa nossa nova unit. Classes, conexão. Vamos usar aqui o class complete, type, class, Ctrl barra de espaço, pressiono o Enter, ele gerou para nós uma classe. Essa classe vai ser T conexão, não vai herdar de ninguém, ou seja, consequentemente, como nós já vimos, fica implícito aqui que ela está herdando de TObject, que é a classe base do Delphi. Então, digamos que nós teríamos aqui algumas propriedades. Vamos fazer aqui a utilização dessas propriedades na área reservada ao escopo Published. Então, vamos lá. Property. Endereço BD do tipo string. Shift Ctrl C, já gerou aqui pra gente o escopo que a gente necessita, criou o campo endereço BD, perfeito, era o que a gente precisava. Então sempre que eu tiver uma instância desse objeto de conexão, eu estarei passando para ele o caminho do banco de dados que ele precisa, ok? Conforme a gente viu, ele já criou aqui também uma procedure, que é a setEndereçoDB, né? Ou seja, um método que vai ser disparado para essa instância, vai setar o caminho para essa instância. Mas digamos que, por exemplo, eu tenha a necessidade de verificar se essa instância existe, ou na verdade, se existe já um caminho de configuração definido. Vamos lá, vamos pensar então como resolver isso. Você precisaria criar uma instância para verificar se esse caminho existe, se tem lá um arquivo de configuração já definido. É nesse ponto que entra um método de classe. Você consegue fazer isso sem a necessidade de instanciar um objeto para fazer essa verificação. E como criar, Landerson, um método de classe? Teoricamente, é muito simples. Basta você utilizar a palavra reservada class antes da palavra reservada procedure ou function, que são os que nós definimos como métodos. Só para a gente lembrar, nós falamos sobre métodos na aula 7, no vídeo 7, e eu vou deixar o link aqui nesse card para que você possa assistir o vídeo 7, no qual nós esmiuçamos um pouquinho mais sobre métodos. E aí, usando a palavra reservada class, a gente vai conseguir fazer uso
desse método, um método de classe, sem a necessidade da criação da instância. Vamos lá, vamos tentar demonstrar isso aqui. Ó. Vou criar aqui uma class function. Então, class function verifica BD. Ela vai retornar um booleano. Shift Ctrl C. E aí vamos fazer aqui, ó, result, recebe. Deixa eu ver qual arquivo eu tenho aqui. Vamos ver um arquivo que eu possa utilizar no diretório C da minha máquina. Aqui, ó, vamos pegar esse pgadmin log. Ok. Result recebe file. File exists, mas antes a gente vai precisar declarar aqui a uses system ponto vamos declarar direto a sysutils. File exists e o nome do nosso arquivo, que tem que ser passado como uma string, né? Então, C2 pontos, contra barra. Então ele vai verificar se esse arquivo existe. Se o arquivo existir, a nossa função vai retornar verdadeira. Se não existir, vai retornar falso. Ok? Lembrando, esse é uma class function, um método de classe do tipo função. Eu poderia ter aqui uma class procedure, sem problemas também. Ok? Então vamos lá. Se o arquivo não existisse, eu poderia ter uma class procedure criando esse arquivo. Vamos voltar aqui na view principal. Vamos fazer com que ela enxergue a nossa classe de conexão. Então vou colocar aqui para enxergar na implementação. Ele declarou aqui a nossa use. Vamos salvar o projeto. Projeto salvo. E agora a gente vai fazer o uso da nossa função. Então imagine o seguinte cenário. Eu tenho aqui um botão. E esse botão seria aí para a gente criar uma instância do banco de dados. Var BD do tipo T conexão BD recebe T conexão ponto create. Estaria criado BD ponto endereço BD recebe, e aqui ele faria uma leitura desse arquivo, não tem problema algum, tá? Mas eu vou colocar aqui um vazio, ok? Então string vazia, poderia estar também usando aqui a empty str, já que nós estamos aí usando já sysutils aqui. Ok, então aqui eu estou criando uma instância. Tá, mas eu quero verificar se existe o arquivo de conexão antes de criar essa instância. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer uma chamada à classe tConexão ponto verifica BD. E aí, if como é uma função booleana, eu vou verificar se isso aqui for verdade. Eu vou executar esses dois casos. Se não for verdade, eu vou levantar uma exceção, raise exception.
não há arquivo de conexão. Acho que com isso a gente consegue demonstrar a situação, ok? Então aqui, ó, eu não preciso da instância existir para fazer essa verificação. Eu estou chamando o método que é da classe tConexão. Ele não é um método do objeto BD que a gente acabou de criar, e sim de toda a classe de conexão. Independente, se a gente tivesse aqui um outro objeto de banco de dados, né, um outro objeto que fosse do mesmo tipo de conexão, poderia estar usando essa mesma verificação sem necessidade da criação do objeto. Isso é muito útil, por exemplo, para você fazer uma rotina de exportação. Cria uma classe e bota lá, minha classe.exportar. Ela vai varrer os registros e fazer a exportação, sem necessidade de você criar cada um dos objetos, ok? Então vamos lá, vamos rodar aqui só para ver se vai funcionar. Então criei, ó. Deu ok, né? Ele está criando. Poderíamos até colocar aqui um show message, né? Objeto criado. E se o arquivo não existir, vamos lá no diretório C, vou renomear aqui o meu arquivo, xxx, continuar. Vamos executar novamente. Não há arquivo de conexão. Então a verificação está aqui, ó, independente da criação do objeto. Eu estou usando um método específico da minha classe de conexão, ok? Então é isso, pessoal. Vimos aqui o método de classe ou o class method, que pode ser usado. Aqui no nosso exemplo eu usei uma function, mas poderia ser usado um class procedure ou um class function normalmente. Sempre usado quando você tiver uma situação em que não vá manipular diretamente o atributo de um objeto, de uma instância específica dessa classe. Tá ok? Sempre que você conseguir fazer algo que sirva para todos os objetos da classe, você pode estar usando um class method. Vejo você num próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe para mais e mais amigos. Até já, até a próxima. Tchau, tchau.